Muito bem, alunos, vamos iniciar então a nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora chamo vocês para fazer a leitura do objeto de conhecimento da nossa aula. Aula 18, objeto de conhecimento, diferença entre atividade física e exercício físico, detalhamento, educação postural, coluna vertebral e desvios posturais. Então, nesse momento, eu já peço que vocês fiquem ligadinhos, peguem o papel e a caneta para fazer as anotações, que esse assunto é super interessante. Vamos iniciar, então, a aula. Muito bem, alunos. Então, vocês já viram aí que a gente vai tratar do assunto muito importante da nossa saúde, que está relacionado à nossa coluna vertebral. Vocês sabem onde fica localizada a nossa coluna vertebral? Vamos, então, mostrar aí na cartela o que é a coluna vertebral. Então, ela é uma estrutura que caracteriza os seres vertebrados. Então, já observem aí nessa estrutura que ela tem essas vértebras, né? Uma em cima da outra, que vai formar em um conjunto longilíneo, né? Justamente é uma estrutura que vai suportar ali o peso do nosso corpo, que vai permitir com que a gente fique em pé, vai permitir também que a gente consiga se locomover. Mas vamos entender um pouco mais sobre a coluna vertebral. Ela faz parte, então, do sistema esquelético. Então, vocês já observem que essa estrutura que está aparecendo para vocês aí, se trata de um esqueleto, né? Formado, então, por ossos. Faz parte também do sistema locomotor, que é responsável pelo nosso movimento. Então, quando você anda, quando você corre, a sua coluna ela vai estar trabalhando aí para realizar esses movimentos. Possui também uma importante função no sistema nervoso, já que protege a medula espinhal. Então, no meio dessa coluna aí, dessas vértebras, eu peço que vocês observem que ela tem uma função que vai servir para você o quê? Proteger a sua medula espinhal. A medula espinhal, ela é muito frágil e ela passa justamente bem no meio aqui da nossa vértebra, né, das nossas vértebras. Então, a nossa coluna ela vai servir para proteger esses nervos, essa medula, porque é justamente, se por acaso a gente sofre algum acidente, o que acontece? É como se desligasse a nossa energia, né? E a partir desse momento a gente não consegue funcionar mais. Então, uma pessoa que geralmente se acidenta e machuca a sua coluna, muito provavelmente ela não vai conseguir mais andar, não vai conseguir, dependendo de onde foi essa lesão, se foi mais em cima, se foi mais embaixo, a partir daquela lesão, muito provavelmente ela não vai conseguir mais movimentar o seu corpo. Então, a nossa coluna ela vai servir para quê? Para, além de manter a nossa postura, a nossa estrutura, ela vai servir também para ajudar a gente a se locomover, a mover o nosso corpo e vai ajudar também a proteger o nosso sistema nervoso, né? A medula espinhal, que é esse fio vermelho aí que eu passei aí para vocês, justamente que ele vai ficar localizado entre essas vértebras, aí no meio dessas vértebras, tá bom? Então, qualquer desajuste, qualquer dano que é ocasionado ali na nossa coluna vertebral, pode causar danos irreversíveis, e isso é muito preocupante. Então, para que vocês tenham uma ideia de como é que se estrutura a nossa coluna vertebral, eu vou mostrar aqui para vocês, na visão, tanto lateral quanto frontal da coluna vertebral, para que vocês tenham uma ideia de como é que ela é formada, né? Ela é dividida ali, as suas vértebras, cada divisão recebe um nomezinho, e aí vocês vão conseguir observar aqui comigo, tá bom? Muito bem, então para isso eu chamei aqui o professor Paulo, que está demonstrando aí para vocês, né, como é formada a coluna vertebral. Então, observem que quando é vista de lado, a nossa coluna ela apresenta uma curvatura já existente, então é normal ter essa curvatura, ok? Quando ela é vista de maneira frontal, né, que eu vou pedir para ir passando aí para vocês observarem essa mudança, né?
quando ela é vista de maneira frontal, vocês vão ver que a nossa coluna, ela já não apresenta curvatura nenhuma. Prestem bem atenção, ele virou de frente, observem que a nossa coluna ela já é retinha, né? Então, essa nossa coluna vertebral, ela possui ao todo 33 vértebras. É como se fosse um Lego, né? Uma em cima da outra ali. E entre essas vértebras, a gente tem os discos intervertebrais. Esses discos é como se fosse assim, redondinha, né? Que vai servir como se fosse um colchãozinho entre essas vértebras. Por quê? Imagina só, a coluna formada só por ossos, sem ter nenhum amortecedor entre elas. Como é que ia ser? Toda vez que a gente fosse pular, que a gente fosse correr, nós íamos sentir muita dor no impacto desse osso com osso. Então, por isso existe, né, o nosso corpo é super inteligente, existe, então, essa estrutura chamada de disco intervertebral, que vai proteger o impacto dessas vértebras, né, quando a gente for fazer ali as nossas ações. Quando você vai pular corda, quando você vai pular amarelinha, quando você vai subir e pular ali da árvore, tudo isso é diminuído o impacto através desses discos intervertebrais, tá bom? E a nossa coluna, ela é dividida ali por seções, começando nessa parte aqui do nosso pescoço. Observem que ao longo dessa estrutura que está aparecendo aí para vocês, vai mudando de cor. Então, é justamente onde acontece essa divisão, tá bom? Essa parte aqui mais do nosso pescoço, ela é chamada de porção cervical, ok? Mais na região aqui do nosso pescoço. Quando vai descendo aqui para a região torácica, né, nós chamamos de porção torácica, justamente essa parte aqui do peito, né, das nossas costelas, mais nessa região aqui, recebe o nome de porção torácica. Aí vai descendo mais um pouco, mais aqui na região do nosso umbigo, aqui do nosso quadril, é chamado de porção lombar. Quando vai descendo mais um pouco, ela vai ganhando um formato mais peculiar, né? Como se fosse ali um coraçãozinho. Vocês observem ali, justamente aqui, ó, embaixo, ela vai ficando como se fosse no formato de coração, né? Essa parte aí tem duas porções que fazem parte desse conjunto, que é justamente a porção sacral e a porção coxígea. Então, nós temos ali, ó, essa divisão acontecendo ao longo da nossa coluna. Isso é importante a gente saber. Mas, para ficar bem clara essa informação, eu já trago aqui a divisão, para que vocês conheçam a divisão da parte superior da nossa coluna e da parte inferior da nossa coluna. Tá bom? Então, na cartela aí para vocês, e vocês já aproveitem e anotem essa informação, porque ela é super importante, tá bom? Então, a nossa coluna ela é composta por um conjunto de 33 vértebras, divididas em 3 áreas superiores, onde, lembra ali das vértebras cervicais, que eu falei para vocês, que fica mais na região do pescoço? Então, esse conjunto de vértebras cervicais é composto por 7 vértebras, tá bom? Aí desceu mais um pouquinho mais na região ali do peito, do tórax, nós temos 12 vértebras compondo as vértebras torácicas. Quando desce mais um pouquinho, na região aqui, mais ou menos na altura do nosso umbigo, nós temos 5 vértebras lombares, ok? E agora, falando da parte inferior ali da nossa coluna vertebral, nós temos, como vocês vão observar aí, 5 vértebras que se fundiram formando o sacro. Ou seja, lembra daquela estrutura que eu falei, que é conhecida como disco intervertebral? Já não vai ter nessas vértebras, porque elas vão estar fundidas. É como se elas estivessem chumbadas ali umas às outras, tá bom? Vão estar juntinhas. Essas 5 vértebras que se fundiram, elas formam, então, o sacro, a região sacral, ok? Lá no finzinho da nossa coluna, como se fosse ali um rabinho, né? A gente tem mais 4 vértebras coxígeas, que também se fundiram, formando o que nós conhecemos como região coxígea, ou cóccix, ok?
E antes da gente continuar a nossa aula, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona a estrutura da nossa coluna, só relembrando que ela tem essas divisões, né, que eu acabei de apresentar para vocês, e a nossa coluna vertebral, ela também tem funções específicas, que é para manter a nossa postura, para nos ajudar a nos locomover e também para proteger a nossa medula espinhal, que é como se fosse a parte elétrica ali do nosso corpo, é ela que manda energia ali para o nosso corpo funcionar, ok? Se a gente sofre algum acidente ou recebe algum dano na região da nossa coluna, pode acabar rompendo nessa medula ou machucando essa medula, e a partir daquela parte para baixo, a gente não consegue mais movimentar nada, ok? Muito bem. E quando a gente fala de coluna vertebral, a gente está falando de uma estrutura óssea. Mas eu lanço uma perguntinha para vocês aí. Bom, essa pergunta quer dizer o quê? O que é o osso? O que vocês acham que é o osso? O que é essa estrutura? É um órgão? É uma estrutura? O que é? Então, a gente vai descobrir isso agora, definindo o que é osso, né? Lembrando que a nossa coluna vertebral ela é composta justamente desses ossos, né? Dessas vértebras. Então, o osso, comumente considerado como um órgão, então aí está a resposta para vocês, né? Então, o osso é um órgão inerte e rígido, ou seja, o que significa isso? Se aqui, ó, eu não tenho músculo, eu não tenho ligamentos, eu não tenho nervos passando por mim, eu não tenho pele, eu só tenho a estrutura óssea, eu vou conseguir me mexer? Não, por quê? Porque o osso é uma estrutura inerte, portanto, o osso por si só não se locomove, ele precisa de outras partes ali atuando em conjunto para que eu consiga me movimentar, ok? E além de ser uma parte parada, uma estrutura parada do nosso corpo, ele também é rígido, ou seja, ele é duro. Se você toca aí, ó, na sua mão, você toca na sua mão, você vai sentindo esses ossinhos da sua mão. Eles são duros, né, justamente para conseguir suportar o peso das outras estruturas do nosso corpo. E a sua função principal, a função principal do osso é estrutural, ou seja, é essencial para a nossa locomoção, para a nossa respiração, proteção dos órgãos internos vitais. Ó, toque aí, ó, no peito de vocês. Sintam aí que existe ossos, né, que estão protegendo o quê? O seu coração, estão protegendo o seu pulmão, ou seja, toda essa estrutura óssea que está relacionada aqui, ou a parte torácica, vai proteger esses órgãos, da mesma forma que a nossa coluna protege a nossa medula espinhal. O nosso crânio também, né, ele vai proteger o quê? O nosso cérebro. Então, a gente já sabe que uma das funções dos ossos é justamente proteger órgãos vitais, porque se não existisse essa proteção, muito facilmente a gente machucaria esses órgãos e aí a gente teria diversos danos aí para a nossa saúde. Então, entenderam a importância? Eu lanço essa pergunta aí para vocês. Qual a importância da gente conhecer essa estrutura? Justamente porque se eu conheço a nossa estrutura óssea, se eu conheço a importância da coluna vertebral, que tem essas funções que eu acabei de citar para vocês, eu consigo evitar com que eu cause danos a essa estrutura. E um dos danos é justamente chamado de desvios posturais. Lembra que a função da nossa coluna vertebral é justamente manter a nossa postura? Então, ó, já aproveita, se você está sentado, ó, dá uma ajeitadinha aí na sua coluna para você não machucar a sua coluna. Se você está em pé, também dá um ajuste aí para você, ó, manter sua estrutura retinha, sem sobrecarregar a sua coluna. Porque se você tem hábitos como sedentarismo, obesidade, uma postura inadequada, como sentar assim, se jogando na cadeira, né, ficar ali forçando a sua coluna, ou então dormindo numa posição que machuca a sua coluna. Quando você, por exemplo, pega a mochila muito pesada e joga só de um lado do ombro, aí o seu corpo ele tende a fazer o quê? Fazer isso aqui, né? Pender para um lado. E aí você vai acostumar o seu corpo a ficar dessa forma, né? Com isso, o que acontece?
desvio na sua postura, desvio na sua coluna. Vocês lembram que eu falei para vocês que a nossa coluna, quando ela é vista assim de frente, ela é uma estrutura reta? Então, se eu jogo a minha mochila só para um lado, o que, que eu faço? Eu acabo fazendo com que a minha coluna se acostume a ficar assim, ó, torta, desequilibrada, né? E isso vai ocasionar o quê? Muita dor, né? Incômodo ali. Você vai passar a sofrer por conta desses desvios posturais. Vamos então definir aqui o que são esses desvios posturais? Muito bem. Desvios posturais são alterações que são visíveis quando há aumento ou diminuição das curvaturas fisiológicas, como nós conhecemos como lordose e cifose, assim como desvios no sentido lateral. Lembra da mochila, do exemplo da mochila que eu falei para vocês? Então, a esse desvio lateral eu chamo de escoliose, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês cada um desses desvios, justamente para vocês conhecerem e para vocês passarem a evitar maus hábitos, justamente para manter a saúde da sua coluna. Vamos então conhecer os principais desvios da nossa coluna. Começando então pela hipercifose torácica. A hipercifose torácica, ela é um desvio da coluna torácica para frente, o que ocasiona a posição de corcunda com o pescoço, ombros e cabeça inclinados para frente. Então, observem aqui nessa figura, que nessa figura que tem esses pontilhados verdes, ela está ali numa postura correta, né? A nossa coluna, vocês lembram no início da nossa aula, que quando ela é vista de maneira lateral, ou seja, de lado, ela apresenta uma curvatura já existente. Isso é natural. Por quê? Justamente para diminuir o impacto, porque se ela fosse reta, totalmente reta, quando você fosse pular, ia ter um impacto muito grande ali entre as vértebras, né? E aí você poderia ter fratura dessas vértebras e, portanto, poderia machucar a sua coluna e a sua medula, né? O que a gente tem que evitar. Então, na visão lateral, a nossa coluna ela já apresenta uma curvatura existente. Só que quando eu tenho um acentuamento dessa curvatura aqui na região torácica, eu estou falando então de um desvio postural, ou seja, eu estou falando de uma hipercifose. Essa curvatura natural, ela recebe o nome de cifose, tá? Quando tem o aumento dessa curvatura, eu já coloco aqui, ó, antes da palavrinha cifose, o hiper, porque aumentou a curvatura torácica, tá bom? Muito bem. Vocês observaram que quando há esse aumento dessa curvatura que já existe na nossa coluna, eu estou falando de um desvio postural, eu estou falando, então, de um desvio que acontece ali na região torácica, eu estou falando da hipercifose. Prosseguindo, a gente vai conhecer um outro desvio postural chamado de escoliose tóraco-lombar, como vai aparecer aí para vocês, tá bom? Muito bem, então, essa escoliose, ela já apresenta uma característica diferente, porque quando a nossa coluna vertebral ela é vista de uma visão frontal ou dorsal, ela não apresenta, lembra que eu falei para vocês que ela é reta? Ela não apresenta curvatura nenhuma, ela é reta. Só que nessa imagem aqui, observe que o garotinho já apresenta um desvio para lateral. Quando ocorre esse desvio lateral da nossa coluna, eu estou retratando, então, uma escoliose, ok? Que é justamente uma curvatura anormal da coluna vertebral para um dos lados do tronco. Então, os ombros e quadris, eles ficam com um lado mais alto que o outro, ok? Por isso, prestem bastante atenção à forma como vocês deixam a coluna de vocês, justamente para não acostumá-la, não habituá-la a ficar dessa forma. Porque, senão, você vai ocasionar um desequilíbrio ali na região do quadril. Percebam que o quadril dessa criança é um quadril desequilibrado, porque um lado ele está maior do que o outro, e isso vai gerar muita dor no decorrer do dia, tá bom?
Outro desvio postural que eu conheço também e apresento para vocês é a hiperlordose lombar. E aí eu peço para vocês observarem somente a figura aqui, ó, do meio, tá bom? Que vai retratar exatamente o que é uma hiperlordose lombar. Onde fica a região lombar, professora? Lembra que eu falei para vocês? Aqui, ó, as vértebras lombares, elas vão se posicionar nessa altura, aqui mais ou menos na altura do nosso umbigo, tá bom? É uma curvatura que já existe, mas lembra que eu falei também para vocês, quando essa curvatura ela é acentuada, então eu estou falando de um desvio postural. Percebam que a região glútea dela é projetada muito lá para trás, o peito muito lá para frente, então isso acaba forçando a coluna dessa pessoa. E quando ela fica nessa posição, ela muito provavelmente já desenvolveu ali uma hiperlordose, que vai imitar também a pose daqueles lordes, né? Dos lordes ali ingleses, que eles andam, aí eu já peço para mostrar aqui para mim, eles andam justamente com o peito muito para frente, né? E aqui, ó, a região glútea muito projetada lá para trás. Então, é a pose dos lordes, né? Quando acontece isso, na pessoa, geralmente, ela desenvolve ali um desvio postural, né? Relacionado à hiperlordose, que acontece aqui na região lombar da pessoa. Entendidos assim? Muito bem, agora falando sobre esse desequilíbrio, né, que essa má postura, os maus hábitos podem trazer para a região dos nossos joelhos, a gente pode também estar citando aqui a questão do joelho valgo, que é quando os joelhos eles ficam mais próximos um do outro do que os pés, né? Então, os joelhos valgo, eles vão fazer esse movimento aqui, como se fosse ali, ó, uma abertura, né? Os joelhos mais próximos, os pés mais afastados. Isso causa todo um desequilíbrio aqui na nossa estrutura, o que vai acarretar também problemas na nossa coluna, né? A gente vai começar a sentir mais dores, sobrecarregar algumas articulações. E nos joelhos varos é o contrário, é os pés que eles ficam mais unidos e os joelhos, ó, eles se afastam, como se fosse ali, ó, uma flechinha, né? Ali uma abertura nessa região aqui dos joelhos, fazendo com que a pessoa ela também sobrecarregue muito mais as articulações, principalmente ali do nosso tornozelo. E aí, obviamente, o nosso corpo todo ele acaba se desequilibrando. Existe também um desvio muito comum, que recebe o nome ali de recurvato ou hiperestendido, onde ultrapassa os 0 graus de extensão e o joelho flexo, que promove a projeção dos joelhos para frente, fazendo com que a linha de gravidade passe por cima ou por trás dos joelhos, ok? Então, existe, ó, nessa questão aí dos joelhos flexos, né, parece que você está jogando o seu joelho mais para frente, então você vai ficar aqui, ó, nessa posição, como se você tivesse sempre assim, meio querendo que agachar, né? Então, isso também vai trazer esse desequilíbrio, ok? Existe também a questão da nossa pisada, né? A pisada neutra, a forma como você pisa também vai determinar aí como é que as outras estruturas do seu corpo ela vai responder à sua pisada. Temos a pisada neutra, que é a pisada mais correta, né? Que começa com a parte externa do calcanhar e o pé rotaciona ligeiramente para dentro. Essa é a pisada correta porque ela vai absorver o choque e dividir o peso de forma mais uniforme. Temos a pisada supinada, que é quando o pé ele toca o chão, né, e a face externa do calcanhar e o peso é jogado para a banda externa do pé, ou seja, supinada. O seu calcanhar, né, essa parte de fora do seu pé, ele vai ali, ó, chegar primeiro, é o primeiro que vai ter contato com o chão, né? E como o peso é jogado principalmente para os dedos, esse tipo de pisada causa dores nas costas e no joelho. Temos o outro tipo de pisada, que é a pisada pronada. O pé ele inicia uma rotação excessiva já para dentro. Então, ó, o seu calcanhar ele vai pisar para dentro, ele vai fazer esse movimento aqui. Ó. Geralmente, quando você observa na sua sandália, ela está mais gasta do lado de dentro, justamente porque você, muito provavelmente, tem uma pisada pronada. E esse tipo
de pisada causa desequilíbrio do quadril e tornozelo, podendo resultar em dores nas costas, nos pés e nos joelhos. Se você quer saber qual é o seu tipo de pisada, eu recomendo que você faça um teste, que você ande na areia e você observe qual é a parte que marca mais do seu calcanhar tocando na areia. É a parte de dentro? É a parte de fora? Ou ela é igualzinha ali quando você pisa? Aí você vai saber qual é o seu tipo de pisada. Tá bom? E tudo isso causa impactos no nosso corpo, como dor, fadiga, indisposição para atividades, influencia também no crescimento e desenvolvimento, ok? Então, tudo isso é ocasionado por conta dessa má postura, por conta desses desvios posturais. E como é que eu consigo tratar os desvios posturais? Os tipos de tratamento podem variar de acordo com o grau do desvio e a existência de lesões já instaladas. Para alguns desvios, apenas poucas sessões de fisioterapia, de musculação, de intervenções como a questão da acupuntura, quiropraxia e outras técnicas já podem resolver. Mas outras pode haver também ou não a necessidade de intervenção cirúrgica. Portanto, eu recomendo que você faça pequenas ações para receber ali grandes mudanças, como vocês vão observar. E justamente isso é possível através das aulas de educação física, que é um processo poderoso aliado no combate e no tratamento desses desvios posturais, além, é claro, da disciplina para mudar hábitos como sentar de forma incorreta, carregar peso excessivo na mochila, ter mais atenção na hora de deitar para dormir, porque existe uma postura correta para dormir também. Aquela posição de bruços que você deita de barriga para baixo no colchão, essa é a pior posição que existe para dormir. Então, se você dorme desse jeito, você já fica ligado aí que essa não é uma boa opção para você. Você está forçando muito a sua coluna, ok? E existem também outras medidas. Você fortalecer os seus músculos através de atividade física, isso ajuda também a prevenir lesões, a fazer com que você consiga executar ações de uma maneira mais otimizada. Você também fazer alongamentos, ajudando as suas articulações a trabalharem melhor. Tudo isso são hábitos que podem ser adquiridos e incentivados através das aulas de educação física. Então, você já vê aí a importância de participar desse momento aqui comigo, não é mesmo? Tendo todo esse aprendizado, conhecendo todo esse conteúdo, e a partir de hoje vocês já sabem que a nossa coluna, ela precisa ter uma atenção maior ali para que a gente não fique doente e não perca a nossa qualidade de vida. Combinado? Muito bem. Então, a partir desse momento, eu me despeço de vocês e espero vocês numa próxima oportunidade.